Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo entrou e disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta no início desta homilia. Você crê que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas? Sim ou não? Vou fazer a pergunta novamente. Você crê que verdadeiramente, olha só, verdadeiramente, Deus está no controle de todas as coisas? Obrigado pela resposta. Essa é só para refletir, não responda. E por que do desespero diante das dificuldades? Por que do desespero diante das tribulações? Por que do desespero diante dos problemas? Por que o desespero diante das vezes da falta de saúde de você ou de um ente querido? Por que o desespero diante da perda de um ente querido? E a sua resposta anterior foi que sim. Mas tente responder o porquê dessas outras perguntas que eu vos fiz. Porque às vezes nós até dizemos que cremos que verdadeiramente Deus está sob o controle de todas as coisas, mas na ação, no dia a dia, nós respondemos como se Ele não estivesse. E quem nos ensina que é preciso verdadeiramente confiar em Deus, mesmo diante das coisas humanamente impossíveis? Tem uma pessoa, uma figura, Nossa Senhora. Ela é esse modelo de pessoa humana que soube confiar em Deus e verdadeiramente colocou em prática que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa Senhora concebida sem pecado original, mas o Senhor não a privou do sofrimento. Privou do pecado, mas não privou do sofrimento. O sofrimento quando teve que fugir com Jesus e José para o Egito. Herodes queria matar, teve que sair às pressas, correndo, montou no jeguim. São José meteu o pé a espora no burrinho, correu. E Nossa Senhora
junto com ele, e sabendo que o menino Jesus corria perigo. Tinha certeza que estava sob a proteção de Deus, mas correndo perigo. Tanto é que ela correu, se ausentou pelos anos necessários. Não poupou Nossa Senhora do sofrimento. Quando Jesus ficou no templo com os doutores da lei, e ela e São José vieram embora, achando que Jesus estava com os parentes. Quando chega em certo meio, Nossa Senhora pergunta: José, cadê Jesus? Não está contigo? Não, pensei que estava contigo. E Nossa Senhora volta mais São José e encontra Jesus ensinando entre os doutores da lei. Eu fico imaginando o coração de Nossa Senhora desse trajeto de volta até encontrar Jesus. Mas vamos um pouco mais. Nossa Senhora, quando viu o seu filho, e ela tinha certeza e consciência que o seu filho era filho de Deus, sendo maltratado, chicoteado, cuspido, flagelado e até mesmo morto. Nossa Senhora, aos pés da cruz, sofria. A sua dor era grande, a ponto que era como se uma espada transpassasse o seu coração. Ela sofria, e sofria muito, porém com uma certeza: Deus está no controle. E quem tem consciência que Deus está no controle, sofre de forma diferente. Nossa Senhora sofreu, mas ela não se desesperou. O desespero não bateu a porta do coração de Nossa Senhora. O sofrimento sim, o desespero não. Nós nos desesperamos exatamente porque não confiamos e não acreditamos que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas, inclusive quando tudo vai ruim, quando tudo vai mal. Aqui que está, Deus está no controle mesmo quando as coisas não vão tão bem. Diante da perda de um ente querido, de uma enfermidade, diante da perda do emprego, por exemplo, Deus está no controle. E nós olhamos para a história da igreja e nós percebemos isso. Deus sempre esteve, Deus sempre intervém na história do seu povo, desde a criação, desde Adão e Eva, até os dias atuais, e assim será até a sua segunda vinda. Deus sempre intervém na história do seu povo. Eu quero lembrar, que eu sei que você já sabe, já conhece, mas eu vou recordar algumas figuras bíblicas ao longo da história, para que você perceba que verdadeiramente Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Recordo a você a figura de Noé, que o Senhor pede para que ele construísse ali uma barca, uma grande barca, em meio a tantos que estavam vivendo na infidelidade a Deus. Noé e a sua família estavam vivendo na justiça, e porque estavam vivendo na justiça, o que é que aconteceu? Foram salvos. O dilúvio não tirou a sua vida, e além dele ser salvo, salvou também as espécies dos animais. Ou seja, a intervenção de Deus concreta e direta. Esse Deus que salva, esse Deus que protege, esse Deus que intervém. E quando se trata de Noé, onde ele coloca todas as espécies dos animais na barca, é muito mais do que um fato. Tem algo a mais a dizer. É o significado que Deus cuida de tudo aquilo que é criado. Cuida de nós, os seus filhos, mas cuida também de todo o restante da obra da criação. É por isso que Noé coloca todas as espécies
dentro da barca, significando aqui o cuidado de Deus com tudo aquilo que Ele criou. Mas recordo também para você a figura de Abraão. O Senhor tinha prometido para ele que ele seria o pai de uma grande nação. Os anos se passaram, os cabelos começaram a ficar brancos, a menopausa chegou em Sara, a andropausa chegou em Abraão, e cadê a promessa se cumprir? E é bem provável que em alguns momentos Abraão disse: o que Deus prometeu não é verdade não. Parece que não vai se cumprir. E você recorda que Deus é fiel na sua promessa. Abraão já com 100 anos, Sara com 90. Impossível de ter filho. Sara até então considerada estéril. Só que não, de forma milagrosa. O que acontece? Sara fica grávida. E Sara ficar grávida é muito mais do que uma criança qualquer. Significa o cumprimento de uma promessa de Deus. Deus cumpre a sua promessa. E aquilo que até então ele tinha prometido, que Abraão seria pai de uma grande nação, aconteceu. E aqui eu estou só recordando alguns aspectos da história, partindo do princípio que você já conhece. É só para recordar. Recordo ainda a história de José do Egito. Entre os seus irmãos, não era bem quisto. Foi vendido para o Egito pelos próprios irmãos. Foi levado escravo. Dos 17 anos até os 30, esteve isolado, preso e sendo escravo no Egito. E vocês sabem da história que Deus interveio na vida de José, de escravo, porque revelou o significado do sonho para o faraó. Passou a ser o primeiro ministro. Depois do faraó, a autoridade maior era dele. E como primeiro ministro, inclusive foi auxílio para os seus irmãos, que estavam passando necessidade, que não tinham trigo e os outros mantimentos para a sua sobrevivência. Recorda ainda outra figura bíblica muito importante, Moisés, que o povo de Israel, filho de Abraão, descendente de Abraão, se tornaram escravos do Egito. E o Senhor interveio na vida deles. Mas para o libertar da escravidão, usou quem? Moisés. E um detalhe que a Sagrada Escritura conta de Moisés: era gago. Olha só, gago. Imagine só ele dialogando com o Senhor. Senhor, que tu queres? Olha só, Deus se utilizou de Moisés, um homem com dificuldade para falar. Para quê? Para libertar o povo da escravidão, seu povo escolhido da escravidão. E durante toda a caminhada no deserto, muitos milagres aconteceram por meio de Moisés. O mais conhecido por nós, o Mar Vermelho se abre, e todo o povo de Israel passa de pé enxuto no mar, enquanto os soldados do faraó iam passando, o mar se fecha, e todos que estavam ali morrem, menos o povo de Israel. O próprio nascimento de Moisés foi já milagroso. Ele nasce, e nesse tempo o faraó pediu para que
fosse morto todos os meninos, com medo de o povo de Israel crescer e dominar o Egito. A mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas depois não mais. E ela coloca dentro de um cesto, em forma ali de um pequeno barquinho, e coloca no rio Nilo. E a filha do faraó, quando vê o filho, aquele menino, vindo naquele cesto, pega, salva. Só que ela não tinha condições de cuidar da criança. Ela chama quem para cuidar de Moisés? A própria mãe dele. Olha só, o que eu quero que você perceba aqui é a mão de Deus. Quando tudo parecia perdido, a mão de Deus ali cuidando. Vamos um pouco mais à frente. O próprio mistério da encarnação. O que os profetas tinham falado, profetizado, que virias o Messias, que virias aquele que iria libertar o seu povo. Parece que estava tudo perdido. Pensou que não, quando aparentemente está tudo perdido, tudo sob controle, o que acontece? O anjo anuncia a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que ela seria a mãe do Salvador. E o que até então era uma promessa, passa a ser real. A promessa se cumpre. E Nossa Senhora concebe no seu ventre, no seu seio, o Filho de Deus, aquele que viria para salvar toda a humanidade. Olha só, perceba a intervenção de Deus em cada tempo da história. A mão de Deus que foi guiando todas as coisas. E nós celebraremos no dia 25 esse mistério, o mistério da encarnação. O Senhor que desce do céu e vem armar a sua tenda entre nós. Mais do que isso, o Senhor que desce do céu e se faz um de nós. Olha só, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Mesmo quando tudo aparenta que estamos perdidos, Deus sempre intervém. Eu espero que eu, recordando esses fatos para você, te leve a meditar sobre isso, que Deus sempre intervém, que Deus momento nenhum abandona. Cito ainda outro exemplo, um senhorzinho que hoje está com a cabeça branca, inclusive amanhã completará 85 anos, Monsenhor Jonas Abib, que você conhece. Talvez você seja fruto desta evangelização. Tudo isso aqui no Rincão do Meu Senhor existe porque antes teve uma inspiração, e teve um homem que disse sim, chamado Monsenhor Jonas Abib. De forma muito breve e resumida, quase não nasce, teve dificuldade para nascer, e de forma milagrosa, depois da sua mãe Josefa pedir a intervenção e a intercessão de Dom Bosco, milagrosamente ele nasce. E quando foi estudar, tinha dificuldade, inclusive uma dificuldade semelhante à de Moisés, era gago. Quem já leu aquele livro, Eu Acredito em Milagres, convido a você que não leu a ler. Ele narra isso, era gago. Ele ficava preocupado, como é que eu vou ser padre e ter que fazer homilia gaguejando? E ele pediu a Deus a graça de superar a gagueira. Ele ficava lá no colégio São Joaquim, lá em Lavrinhas, cantando a partitura, em voz alta, e ele foi vencendo por graça de Deus. E o gaguinho Padre Jonas, se tornou o maior pregador do Brasil. Olha só, o gaguinho, o maior pregador do Brasil. Olha só, Deus sempre intervém na história, de forma milagrosa, quando aparentemente não tem mais solução, aí é que Deus age.
Eu espero que esta Eucaristia e ação de graças por 2021 que nós estamos vivendo te leva a entender isso. Deus sempre intervém na história, inclusive na sua, inclusive na minha. Portanto, não se desespere, mesmo quando humanamente a situação leva ao desespero, não se desespere. Creia na intervenção de Deus na tua vida, porque Deus sempre intervém na história. Assim foi, e assim sempre será. Assim sempre será. Daquilo que humanamente é até incompreensível, não tem muita explicação, Deus intervém. Eu conheço a história de um padre que Deus interveio também na história dele de forma muito concreta. Deus, na sua infinita misericórdia, interveio na vida deste padre, nascido na roça, e Deus o chamou para uma missão, para ser sacerdote. E esse padre, inclusive muito amigo meu, não tinha condições para fazer os encontros vocacionais. Morava num estado longe da onde era a casa, da onde tinha que fazer os encontros vocacionais. Tinha que andar mais de 20 horas da casa dos seus familiares até chegar ao encontro vocacional. Sua família pobre não tinha condições de pagar a despesa, mas a providência divina, que é sempre abundante, encaminhou todas as coisas. E esse padre que eu conheço muito, a providência o fez, passando por muitas dificuldades financeiras, muitas vezes sem ter dinheiro para chegar no encontro vocacional. A providência foi encaminhando até esse padre entrar no seminário, cursar filosofia, teologia, e por graça de Deus, esse padre que eu conheço muito se tornou padre, e esse padre vos fala. Porque é assim, onde humanamente é incompreensível e até impossível, ali a mão de Deus está agindo. Creia nisso, mas creia com o coração. Creia com o coração. Que o ano de 2022, porque o de 21 praticamente já chegou ao fim, viva de forma diferente, acreditando na intervenção de Deus. Não se desespere, que o desespero não faça parte da tua vida. O que faça parte da tua vida e da minha, seja a confiança no Deus que sempre intervém na história. Eu fiz esse itinerário com você, só para recordar que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas. Diga para essa pessoa que está do lado: verdadeiramente, Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, não se desespere, crê somente, porque o Senhor te dará a vitória. Então aplauda o Senhor Jesus, que o nosso Deus é um Deus de vitória, não é um Deus de derrota, é um Deus de vitória. Portanto, te convido a ficar de pé e fazer de forma, um gesto muito sincero, mas concreto,
Agora que nós passaremos para o ofertório. E o ofertório é esse momento de apresentar tudo no altar do Senhor. Estende tuas mãos para cá, em direção aqui ao altar do Senhor, onde acontecerá o santo sacrifício. E eu te peço que tu faça só um pedido. Só um. Em outro momento você fará outro. Só um. Que a partir desta Eucaristia, você verdadeiramente acredite que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive e sobretudo da tua vida e da tua família. Portanto, apresenta a tua vida aqui no altar do Senhor, e com esta confiança que verdadeiramente aquilo que está nas mãos dele está seguro, porque sobre ele está o domínio, o cuidado de todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aplaudamos o Senhor Jesus, que sempre está conosco, que sempre está do nosso lado e sempre estará. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.